Pessoal, bom dia, né, mais uma vez, obrigado aí pela presença, tá? Na aula passada nós terminamos o capítulo 1, que foi trabalhando com tabelas. Realmente o livro colocou aí, ó, um exemplozinho, mas com o CSS, tá? E aí a gente não trabalhou com CSS ainda, então nesse caso, se conseguisse fazer seria ótimo, se não, não tem problema, tá? Só a primeira lá, só a primeira já seria o suficiente. Pessoal, se vocês estiverem me acompanhando aí com o livro, nós temos na página 32, tá? Nós vamos começar a trabalhar com outras tags que a gente consegue fazer ainda mais coisas, tá? Interessante. E na página 32 ele fala sobre o HTML semântico, pessoal. E o que é o HTML semântico, tá? O HTML semântico é quando a gente usa cada tag com seu devido com a sua devida funcionalidade. O que acontece no HTML é que muitas vezes, por exemplo, você pode chegar a resultados, a um resultado visualmente falando, tá? Visualmente falando, idêntico a outro, ou seja, utilizando outras tags também. E aí, com isso, o fato de você não utilizar a tag que deveria estar utilizando, tá? Isso daí ele não, como é que eu posso colocar aí para vocês? Para o Google, né, que faz todo o ranqueamento de página, que vocês vão ver um módulo chamado de técnicas de SEO, que a gente vai falar sobre isso, tá? Então, quando a gente não usa as tags de acordo com a sua própria funcionalidade, isso quer dizer simplesmente que o Google ele não vai ranquear porque você não utilizou as regras de uma forma correta, tá? Eu vou só compartilhar com vocês aqui o navegador, só para dar uma explicaçãozinha rápida, tá? E a gente começar na parte prática, tá? Então, ó, no navegador nós temos aqui, por exemplo, essa imagenzinha e observe que existe várias cores, vários quadradozinhos aí. Então, primeiro vocês entendam o seguinte: cada partezinha dessa daí, a gente deve utilizar determinadas tags, tá? Porém, a gente poderia conseguir resultados iguais, um exemplo, utilizando tags diferentes. Mas, por exemplo, na parte superior, nós temos aí um elemento chamado de nave. Na verdade, é uma tag chamada de nave. E essa nave é uma abreviação de navegação. Então, quer dizer, a gente deve usar essa tag de nave quando a gente vai principalmente criar botões de navegação, onde o usuário final, por exemplo, vai clicar para passar de uma janela para outra. Muito embora, por exemplo, a gente poderia utilizar só o link, um exemplo. Se a gente colocar só o link, ele vai direcionar da mesma forma. Mas ele não vai ser um HTML semântico, por exemplo, tá? Outro detalhe que vocês, se vocês estiverem com o livro, por exemplo, vai observar a diferença dessa imagem. Então, no livro ele está posicionado de uma forma, por exemplo, esses grupos aí estão posicionados de uma forma e aqui estão de outra. Isso quer dizer o seguinte, é o layout do site, tá? Nós podemos criar vários layouts de site, que eu já mostro para vocês que existem vários layouts diferentes. E nesse caso da nave, a gente usa apenas para objetos que a gente vai navegar. Esse header aqui, tá? Nós temos o header, que é aquele título da página, né? O cabeçalho da página. Não é desse que nós estamos falando aqui. Seria o cabeçalho do conteúdo. Por exemplo, um título de um conteúdo. Daqui a pouco também eu mostro em um site para a gente ver que existe uma semelhança muito grande com essas imagens que a gente vai ver aqui, tá? Na prática. Então, por exemplo, nós temos aqui o nav, que é para navegar, o header, que seria para a gente criar, por exemplo, um título de conteúdo, tá? Mais abaixo nós temos as seções, inclusive essa seção ela pode ser em apenas um, ou dois, ou três, vai depender da sua necessidade. E essas seções é onde a gente coloca, por exemplo, os conteúdos principais de uma página, por exemplo, um site de notícia. Então, cada notícia ele coloca dentro de uma seção. Essa seção ela pode, por exemplo, ocupar a largura inteira aqui, ou ela pode, por exemplo, digamos, pode ficar várias seções uma ao lado da outra, ou pode ser várias seções uma abaixo da outra, tá? Então, assim, fica a critério de vocês. Então, isso daí é o layout, tá?
Ao lado esquerdo, esse aside são conteúdos complementares. Tá? Por exemplo, inclusive tem alguns sites que eles pegam esse nav, por exemplo, e eles jogam aqui ao lado direito, para a pessoa escolher. Um exemplo, site de notícia. Aí ao lado esquerdo tem policial, notícias, última notícia, política, esporte. Então, alguns sites utilizam, por exemplo, esse lado aqui para aplicar o nav. Tá? Mas esse daqui, esse aside, seriam conteúdos complementares que eu já mostro para vocês como ele fica no site, né? E esse footer aqui abaixo, ele corresponde ao rodapé da página. Então, basicamente assim, toda página ele contém um rodapé. E um rodapé ela é uma forma de você finalizar aquela página, ou passar umas informações relacionadas àquela página. Por exemplo, deixa eu primeiro mostrar aqui algumas imagens, só para vocês verem aqui. Olha só, essa imagem aqui, observe que ela está mais ou menos igual ao do... Aliás, ela está igual ao do livro, essa imagem. Então, observe que o nav, por exemplo, ele já vem aqui para o lado esquerdo. O aside permaneceu no mesmo local, tá? O header, que nesse caso aqui seria se o site, o cabeçalho dele está na parte superior. Inclusive, é muito usado que o cabeçalho fique logo aqui em cima, tá? Aí nós temos uma seção, tá? Nesse caso, uma seção grande. Observe que pelas cores a gente já começa a identificar. Nós temos um cabeçalho da seção, tá? Um cabeçalho de conteúdo. Nós temos a informação propriamente dita. Nós temos um rodapé. Nós temos um rodapé aqui abaixo, tá? Que seria um rodapé dessa informação. E nós temos um rodapé do conteúdo da página por inteiro. Olá, Kelly, bom dia. Então, continuando aqui, você observa que a gente consegue observar que existem vários layouts. Então, na verdade, isso daqui são layouts. Então, é só você usar, digamos, cada tagzinha de acordo com a sua finalidade. Por exemplo, se você observar aqui, ó, o header está aqui em cima, que seria o título da página, e o nav, observa que ele já está abaixo do título, também muito praticado. Aí aqui já entrou esse main, por exemplo, esse main é como se fosse um corpo, tá? Só que um corpo de conteúdo, né? Então seria um elemento parecido com o body. Aí nós temos, por exemplo, um articles, aí nós temos as seções. Então observe que existem vários layouts para isso. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui semelhança entre isso que eu estou mostrando aqui, tá? O layout. Por exemplo, eu vou abrir o site 7 segundos. Inclusive, o 7 segundos ele até mudou o layout ultimamente, mas olha só, se vocês observarem, na parte superior, onde tem os 7 segundos aqui, ou seja, de lado a lado, ó, começa aqui com o clima e ele vai até aqui. Então, esse daqui seria um header, tá? Essa parte aqui seria o nav, ó, observe que a gente usa para navegar, tá? E observe que, especialmente na página, por exemplo, página de notícia, observe que existem as seções. Um exemplo, essas últimas informações aqui, ó. Isso daqui é uma seção, tá? E observe que aqui é uma seção, como se fosse uma tabela, né? Aqui é uma seção e aqui nós temos duas seções, ó. Uma para o coronavírus e a outra aqui para o político, tá? A mesma coisa, observe que aqui agora as seções ela já veio, por exemplo, dividido em 4. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 seções. E observe que ele vai vir mais blocos, ou seja, dividindo, tá? Então seria para isso, ou seja, é para isso que servem as seções. Por exemplo, uma seção, ela pode ser dividida, pode ser criada uma seção maior e dentro dessa seção colocar outras seções. Por exemplo, olha, se a gente pegar aqui essa parte aqui, ó, mais escura, por exemplo, viralizou na internet. Então, digamos que tudo isso daqui, ó, ele seja uma seção. E dentro dessa seção principal, ela foi dividida, por exemplo, em várias seções, ou seja, em 4 seções. Então, existe essa possibilidade de a gente fazer isso. Observe que agora, esportes, já é outra seção. Então, aqui, por exemplo, já está mais complexo, porque eu tenho uma seção aqui, outra aqui, 3 aqui e mais 4 aqui ao lado direito. Então, quer dizer, já fica mais complexo de se fazer. Mas observe que a gente consegue, inclusive esse lado aqui, na verdade, só corrigindo, tá? Não são nem seções propriamente ditas.
Isso aqui são as sites, que são esses conteúdos aqui, ó, tá? São informações complementares. E assim o site ele se segue, ou seja, observe que foram criadas várias seções, uma para blog, outra para esporte, outra para últimas, outra para entretenimento. Então, quer dizer, o site foi todo colocado em seções, tá? Aqui abaixo, todo esse espaço, aliás, na verdade aqui, ó, a partir dessa linha aqui para baixo, isso daqui é chamado de rodapé, tá? Inclusive, cada site cria o seu rodapé em formatos diferentes. Talvez a ideia seria basicamente que o rodapé começasse aqui de cima mesmo, tá? Porque criou-se o rodapé. Esse espaço aqui, ó, que vocês estão vendo aí, ele é chamado de mapa do site. O que seria o mapa de site? Ó, por exemplo, cada notícias, esporte, entretenimento e blog são os mesmos botões que tem aqui em cima, ó. Tem o home, né? Notícias, esportes, entretenimento e blog. Por exemplo, essa mesma lista que está aqui abaixo, ó, essa mesma lista que está aqui abaixo, ela é a mesma lista que está aqui, ó, tá? Exatamente a mesma lista. Então, quer dizer, eu posso simplesmente colocar uma organização do que vai ter no site. Por aqui você já deve observar quantas páginas o site tem. Só você contar a quantidade aqui, mais essa, mais essa, mais essa. Então, quer dizer, isso daqui são todas as páginas que o site tem, todas, digamos, todas as caixas ou todos os caminhos a se percorrer dentro do site, tá? E o layout, por exemplo, se eu pegar aqui um outro, vou colocar aqui um de Arapiraca, por exemplo, Diário Arapiraca.com.br. Olha só, então aqui o layout do site ele já é diferente. Por exemplo, o nave, ele não criou aqui um elemento nave, tá? Não existe um nave. Mas o que ele fez aqui foi criar um menu, tá? Que esse menu é chamado de menu hambúrguer, tá? Então, observe quando eu clico, eles vão aparecer abaixo. Geralmente é um menu hambúrguer, aliás, um tipo de menu que é utilizado mais para o mobile, tá? Então, para celular, para tablet, exatamente porque ele ocupa pouco espaço, tá? Tanto é que você vê que fica, se você analisar direitinho, ele economizou tanto no espaço aqui que ficou muito espaço vazio, como por exemplo esse espaço aqui, ó, do cabeçalho, tá? Aí vem mais informações vagas abaixo e basicamente assim, ficou mais compacto? Ficou, tá? Mas isso daqui é mais para aplicativos, né? Aliás, mais para celular, mais para mobile. Mas olha só, se você observar, assim, cada um vai ter o seu layout, o seu desenho, mas observe que tudo é dividido em grupos, por exemplo, tá? Então, observe que tem um espaço sobrando aqui. Então, assim, eu particularmente achei o do 7 segundos bem mais organizado do que esse daqui, tá? Mas observe que esse espaço aqui ao lado é um aside, ou seja, os conteúdos complementares, tá? Esse daqui, ó, esse conteúdo aqui, ele é um header, ou seja, um título de página, tá? Um título de conteúdo, melhor dizendo. Aí observe que vem um monte de blocos, ou seja, blocos grandes, blocos pequenos, e assim sucessivamente. Então, observe que lá, por exemplo, 7 segundos, ele é bem mais organizado do que aqui, tá? Então fica melhor até a compreensão. Mas observe que existe vários blocozinhos aqui. E o rodapé, por exemplo, não tem o mapa do site, como os 7 segundos, por exemplo. Então, assim, inclusive tem aqui o nome do desenvolvedor, quem foi que desenvolveu, tá? Então, o rodapé ele serve para passar essas informações aqui, ok? Beleza, pessoal? Deu para compreender aí o que é o HTML semântico, o que é um layout de site, por exemplo, tá? Deu para entender aí? Deixa eu só complementar, aliás, compartilhar aqui compartilhar o Sublime para a gente começar aqui a trabalhar. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou lá em View, tá? Lembrando, viu, Kelly, você que não assistiu, pelo menos por aqui, não assistiu a última aula, as últimas aulas, tá? Então, aqui eu vou em View, tá? Todas as vezes que eu vou trabalhar com o HTML, então eu vou aqui em View, Syntax, e passando para o outro lado, eu tenho aqui, ó, HTML. Então, ó, em seguida, eu venho aqui, ó, só é digitar aqui o HT,
O Sublime, ele já dá esse recurso, tá? Então, o teclou Enter, ele já monta toda essa estruturazinha pra gente. No seu caso, Kelly, que está começando agora, na primeira aula, tá? Depois você pode até assistir, se você não já assistiu, que eu estou mostrando, por exemplo, como explicando toda essa estruturazinha do HTML, tá? Linha a linha. E também eu explico qual que você pode utilizar no celular, tá? Então, esse, por exemplo, é um dos motivos da gente ter passado aqui para o HTML, exatamente pela possibilidade de vocês poderem ir acompanhando e fazendo no celular. Quem tem computador, claro, vai ser mais fácil fazer, porque aqui no Sublime, um exemplo, quando comecei só o HT, teclei Enter, ele já me deu tudo pronto. Lá no celular, existe, por exemplo, 2 programinhas que eu conheço, aliás, que eu passo para os alunos, mas existe vários outros, né? Não existe só 2 não. Existe o próprio Sublime Text, que você pode usar no celular, e existe, por exemplo, um HTML Edition. Então, qualquer um dos 2 você pode acompanhar as atividades, você pode fazendo as atividades, então é algo bem fácil de se usar, tá? Então, tenta usar lá, se tiver dificuldade, me fala que eu ajudo. Então, primeiro, eu gosto sempre de estruturar logo o código para poder ir para a prática, né, para o desenvolvimento. É aconselhável que aqui eu venha e coloque logo um lang, tá? Esse lang vem de linguagem, e aqui eu vou dizer para o navegador, na hora que ele vai ler, que ele vai utilizar uma codificação chamada de PTBR, tá? Ou seja, aliás, PTBR, Português Brasil, tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui, eu misturei ali, é inserir uma meta, tá? E a meta é o UTF-8, por exemplo, tá? Então, um informa o idioma e o outro informa a codificação, na verdade, tá? Então, só levando em consideração que o inglês, ele não tem, por exemplo, acentuações, ele não tem o cedilha, tá? Então, é de forma natural que o navegador ele entenda tudo que você faça em inglês. Então, se você já informar essas 2 linhas, ele já vai entender qual é o idioma e qual é a codificação que ele vai utilizar para compreender o que você insere abaixo. Então, essas 2 linhas aqui, elas são primordiais, tá? Por exemplo, essa linha ela evita que, se um usuário final tiver com o navegador desatualizado, um exemplo, lá no navegador fique no lugar de caracteres especiais, como cedilha, como letras acentuadas, por exemplo, fique símbolos, por exemplo, um triângulo com a interrogação no meio, ou seja, então isso daqui ele já faz essa correção, tá? Aí olha bem aqui, eu vou fazer 2 formas só para explicar para vocês o que é um HTML semântico, tá? Vou mostrar duas maneiras aqui. Por exemplo, eu posso colocar, vou fazer um primeiro aqui, ó, vou criar uma div, um exemplo. Essa div eu vou colocar exemplo 1. Exemplo 1. Ou melhor, errei aqui, peraí, viu, pessoal? Só um instantezinho aqui. Pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui, tá? Deixa eu só dar uma corrigida aqui. Então, eu vou abrir uma div, por exemplo. Dentro dessa div, eu vou colocar aqui um H2, tá? Dentro desse H2, eu vou colocar exemplo 1, por exemplo, tá?
E aqui eu vou simplesmente colocar uma tag P, que é um parágrafo. Lembrando, tá? O H2, ó, a div é quando você vai usar para criar um bloco de conteúdos, né? Então, você está criando um bloco de conteúdos. Só que a div, por exemplo, é mais recomendada quando esse bloco de conteúdos ele contém um número grande de informações, como, por exemplo, vídeos, imagens, vários textos e tal. Tá? Então, entenda aí que é uma caixa, por exemplo. Você está separando dentro da página um determinado espaço, que no CSS a gente configura, a gente dá o tamanho e pode criar, por exemplo, aquele layoutzinho lá que eu mostrei para vocês, tá? Vamos lá. E aqui eu vou, deixa eu só colocar um texto aqui, só para... Então, vamos abordar os novos elementos do HTML. Cadê aqui? Do novo HTML5. Deixa eu ver aqui, vírgula, dividindo o tema por categoria. Tema por categoria. Pronto, vou colocar só isso aqui. Vou colocar mais que isso não. Então, ó, mais abaixo eu vou colocar só aqui uma tag BR, que essa tag BR aqui a gente usa para uma quebra de linha, né? Ou seja, eu vou inserir outro conteúdo abaixo para não ficar tudo junto, porque senão vai ficar muito próximo uns dos outros, tá? Então, olha só, eu vou abrir uma tag, por exemplo, a side, aqui abaixo, e eu vou fazer a mesma estrutura. Na verdade, eu vou só copiar aqui, ó, e vou colar aqui dentro, tá? A mesma coisa. A única coisa que mudou foi que no primeiro eu usei div, e no último aqui eu utilizei o aside. Eu vou salvar. Então, fazer um Ctrl S, tá? Vou procurar aqui a pasta de vocês. Cadê aqui? Eu não tenho, vou criar agora. Deixa eu ver se não tá. Interessante, pensei que eu tinha uma pasta aqui para vocês. Vamos lá. Então, ó, essa pasta aqui, ela é uma pasta. Aliás, pessoal, estava na lembrança que hoje era terça. A pasta tá aqui, ó. Eu estava na lembrança que hoje era terça, por isso que eu até estranhei aqui. Vamos lá. Então, ó, eu estou na pasta principal, não é isso? Vou colocar aqui, ó, semântico, por exemplo. Ó, eu vou colocar aqui acentos. Vou clicar aqui em salvar, tá? Inclusive, vou ter que mudar aqui o compartilhamento para vocês acompanharem tudo. Deixa eu procurar agora aqui a pasta. Oh, meu Deus. Vamos lá, quarta manhã, semântico. E vocês vão ver aí que os dois absolutamente estão iguais, tá? Os dois estão exatamente iguais, visivelmente não mudou nada. A questão é, quando se fala aqui em HTML semântico, por exemplo, tá? A gente percebe que é tudo a mesma coisa, as duas formas de criar. Só que essa div ela não está semanticamente correta, ou seja, não é a forma ideal para se criar, tá? Inclusive, eu vou até fazer outra aqui, que... Deixa eu ver aqui, viu? Sumário não. Deixar só isso aqui. Tem outra tag aqui que ela dá um conteúdo... Ah, achei. Ó. Por exemplo, artigos. Ó, vou criar aqui um artigo. Vou copiar a mesma coisa. Vou salvar. Na verdade, era isso que eu estava tentando lembrar aqui. E observa aí que eu tenho 3 conteúdos absolutamente iguais. Tá? Aí você vai dizer, professor, quer dizer que a gente pode fazer de qualquer forma? Pessoal, visivelmente ele fica igual. A questão é o seguinte, para o Google entender como, por exemplo, uma página semanticamente correta e com isso ela pode turbinar os seus resultados de busca, né? A forma mais correta de você fazer o que a gente está fazendo agora seria utilizando, por exemplo, o artigos, tá?
Porque o articles, ele é um conteúdo, primeiro que articles aí vem de artigo. Então, seria um conteúdo mais voltado para quê? Mais voltado para conteúdos pequenos, para textos, por exemplo. Tá? Agora, como eu falei, a div ela já é mais usada para você colocar grandes conteúdos, né? Grandes blocos de informações. E outra coisa, viu, pessoal? Essa div também, ela é bem semelhante ao aside, por exemplo. Você pode criar dois blocos, pode criar blocos de conteúdos com os dois, tá? A vantagem de você, por exemplo, usar a div é você tornar esse bloco ele mais dinâmico, por exemplo. Suponhamos que eu vou criar uma página, vamos colocar aqui um exemplo. Digamos que eu vou criar uma página online, digamos que uma escola me encomendasse uma página, um exemplo, onde seria para as crianças responderem uma prova. Um exemplo, ligue uma coluna com a outra. Um exemplo, aquela questão de clicar, segurar e arrastar. Ou, por exemplo, colocar uns retângulos, por exemplo, em inglês, um exemplo. Colocar uns retângulos com um nome de um animal e colocar uns blocos, ou seja, uns retângulos com as imagens dos animais. E pedir para as crianças, por exemplo, arrastar os animais para o seu nome. Tá? Então, se eu for usar um conteúdo interativo, por exemplo, eu devo utilizar a div, tá? Para interatividade. Por isso, assim, ele recebe um código ainda maior, né? A possibilidade é ainda maior. Coisas que o artigo não faz, essa questão de interatividade. Por isso que você vê que o resultado é bem parecido, mas semanticamente falando, eles são coisas distintas, né? São cada um para o seu quadrado. Então, digamos que o aside você utilizasse até para imagens, por exemplo, como vocês viram agora lá nos sites, mas que não seja para algo interativo. Aí você pode usar o aside. O article, basicamente para textos, tá, pessoal? Basicamente você vai usar para texto. E a div é quando o intuito seria você criar algo interativo, tá? Algo que pudesse, por exemplo, mudar o seu formato, mudar a sua posição, e assim sucessivamente, tá? Então, seria o intuito aí dessas três divs aí, tá? Todas elas a gente pode colocar uma cor no fundo, a gente pode alterar a cor da letra, mas cada um tem a sua, digamos, a sua área recomendada, digamos assim, tá? Então, eu aconselho o seguinte, eu vou trabalhar com desenvolvimento, vai ter que dar uma estudada, por isso que o HTML eu costumo dizer que é a base. Eu vou trabalhar com desenvolvimento. Primeiro eu vou ter que dominar o HTML, depois eu vou ter que dominar o CSS. Aí eu quero fazer coisas mais interativas, eu vou ter que usar o JavaScript, por exemplo. Tá? Eu quero criar uma página maior, então eu vou usar o PHP. Né? Então, um site, por exemplo, ele não vai usar só o HTML, só o CSS. Um complementa o outro, na verdade. Então, o HTML constrói as paredes, tá? O CSS pinta as paredes, digamos assim. O JavaScript, ele cria uma interatividade, tá? Por exemplo, você poderia mudar um sofá de lado, então seria basicamente isso daí. Então, você cria interatividade. E o PHP, ele dá a possibilidade de você criar uma coisa maior, né? Por exemplo, com banco de dados e tudo mais. Então, para você criar uma página bem topadona mesmo, não vai precisar só de HTML não, tá? Mas o HTML é a base de tudo. Sem o HTML não existem os outros, ok? Então, mostrei para vocês essa parte aqui da página 34. Na página 35, ele está mostrando nave, por exemplo. O que seria a gente criar esse nave? Inclusive, o nave eu vou criar ele aqui acima. Tá? Vou criar ele aqui acima, porque quem vai dar aquelas posições, por exemplo, deixa eu ver se ainda está aqui. Tá não. Tá. Por exemplo, quem vai dar as posições para cada parte dessa daqui ficar, por exemplo, ao lado direito. Deixa eu pegar outra aqui, mas, por exemplo, aqui, ó. Então, para esse ficar numa largura de lado a lado, esse ficar menor, esse ficar ainda menor, esse aqui ficar ao lado direito, tá? Quem vai fazer essa configuração, essa definição é o CSS, tá? Então, o HTML você só vai jogando em ordem. E ou seja, você vai colocando na ordem e o CSS ele vai fazendo essa organização.
Então, por exemplo, o elemento nave, vou colocar aqui, ó, a tag nave, ela serve basicamente para quê? Você criar objetos que você possa interagir. Por exemplo, na aula passada, eu mostrei para vocês que existe dois tipos de listas. Tá? Existem dois tipos de lista. Alguém aí pode me recordar quais são os dois tipos de listas que tem? Ordenada e não ordenada. Isso, ordenada e não ordenada. E como é que eu faço para criar uma lista não ordenada? Qual é a tag responsável para abrir aqui uma lista não ordenada? Vamos lá, Joelma, vamos lá. O L. O L, muito bem, Joelma, é isso mesmo, ó. O L, tá? Então, eu crio uma lista não ordenada e dentro dessa UL eu vou criar a tag li. Então, a tag li é cada item da lista, né? Então, digamos que eu queira criar um exemplo. Aliás, eu vou definir uma e quando eu terminar uma, eu saio fazendo as outras, ou seja, copiando e colando que eu ganho tempo, tá? Só que eu quero criar um objeto, aliás, uma parte para navegação, onde se possa clicar. E aqui eu vou criar o quê? Eu vou criar um link, pessoal, ó. Eu vou criar um link. Eita, eu errei aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá? Não é desse link que eu estou falando aqui. Na verdade, eu vou criar uma tag A. A tag A é ela que possibilita que você clique, ou seja, que você crie um botão. Aquele link que eu iria colocando ali era só para um texto ficar como link. A tag A é porque você pode colocar uma cor, você pode aumentar, pode diminuir e tal. Daqui a pouco a gente define o caminho, tá? Então, digamos que eu vou colocar aqui, ó, vou criar uma página e vou colocar aqui, ó. Aliás, vou criar um site e eu vou criar, por exemplo, os menus, tá? Eu coloquei esse joguinho da velha porque eu ainda não tenho um caminho para ele seguir, tá? Então, por isso que eu coloquei. Aí, olha só, vou selecionar essa linha, tá? A estrutura, ela é igual para todos, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, no livro ele está mostrando 5 menus, ó, 5 botões. Então, eu coloco os 5 logo e eu vou só renomeando esse nome aqui, ó. Por exemplo, ó, quem somos? O outro seria serviços. Novidades. E por último, por exemplo, contato, tá? Contato. Beleza. Eu vou só salvar aqui para mostrar para vocês como é que fica, tá? Vamos lá. Errei aqui, deixa eu voltar aqui, ó, semântico. Ah, já estava aberto, meu Deus. Hoje, pessoal, eu tô meio atrapalhado, não tô me sentindo muito bem hoje, mas vai dar certo. Olha só, pessoal, observe que eu crio, ó, observe quando eu paro o mouse em cima dos botões, observe que a mãozinha ela já aparece, tá? Aí você vai dizer, ah, professor, mas esse menu ficou feio e tal, pessoal. A forma de criar isso daqui, tá? De você, por exemplo, quando passar o mouse ele mudar de cor, quando você clicar ele mudar de cor, ou quando você clicar ficar maiúsculo. Isso daqui é coisa do CSS. Vocês vão aprender como é que faz, tá? Só que vamos cada um na sua regra. Por exemplo, como eu coloquei o asteriscozinho lá, você vai observar que ele não me direcionou para lugar nenhum, tá? Por quê? Porque, como eu falei, eu não tenho ainda um caminho para ele seguir, tá? Então, por exemplo, como é que eu faço para transformar esse link como se fosse uma página mesmo, ou seja, um site? Olha só, eu tenho aqui um exemplo, a pastazinha onde a gente já vem salvando os nossos conteúdos, tá? Por exemplo, primeira aula, receita, segunda aula e tal. Por exemplo, digamos que esse receita aqui, ó, eu vou colocar ele em algum daqueles links, tá? Então, eles estão no mesmo diretório, não vai precisar colocar uma pasta, por exemplo, como a imagem que eu mostrei para vocês na aula passada, porque eles estão iguais. A única coisa que eu preciso saber é o seguinte, o nome do arquivo, tá? E o tipo do arquivo. Então, o tipo do arquivo eu já sei que é o HTML, que eu tô salvando arquivos HTML. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Por exemplo, digamos que nesse quem somos aqui, ó, aqui dentro, eu vou colocar assim, ó, receita,
ponto HTML, ou seja, como eu falei, eu preciso de duas coisas. Um, eu preciso do nome do arquivo e o outro eu preciso do tipo do arquivo. Digamos que eu vou fazer isso com, por exemplo, primeira aula. Vamos lá. Primeira aula. Deixa eu copiar aqui. Tá? Acho até mais fácil, ó. Pedir para renomear, fazer um Ctrl+C, porque às vezes se a gente esquecer, vou colocar aqui de forma aleatória, tá? .html, tá? Agora eu vou fazer outro aqui, eu vou pegar, por exemplo, tabela. Tabela aqui tá mais fácil, vamos lá. O próximo aqui, eu vou aqui, ó, coloco tabela.html, tá? Vou salvar, tá, pessoal? Vou salvar e vocês vão ver que agora ele vai direcionar para algum lugar. Por exemplo, quem somos? Quando eu clicar, observe que ele já abriu a receita, tá? Olha só. Agora, por exemplo, serviços. Observe que foi a primeira aula, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, novidades. Eita, não tem caminho aqui para novidades. Foi tabela. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu errei lá. Porque se você errar uma letrinha, por exemplo, é tabelas. Eu acho que eu só coloquei tabela, tá vendo? Ó? Então, uma dica quando vocês estiverem fazendo, estejam ligados a isso daqui. Se uma letra tiver errada, tá? Já era, não vai funcionar. Vou atualizar de novo, ó. Foi aqui, ó, serviços, eu acho. Não. Novidades. E observe que a tabela abre. É exatamente dessa forma que se cria um site, tá? É exatamente dessa forma. Você cria várias páginas e através desse elemento nave, por exemplo, ou através da listazinha ali, você cria um elemento A, uma tag A, e aí você linka, tá? Você linka todos eles e eles vão levando você para várias páginas dentro do site. Então, seria basicamente isso. Uma coisa que teria que ser comum a todos é que esses menus, por exemplo, esses botões de navegação, eles devem ficar em todas as páginas. Por exemplo, quando a pessoa estiver aqui em bolo, ele quiser voltar para o home, ele poder voltar, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, tem que ser uma coisa comum a todos, porque aqui a única forma de voltar é usar as setinhas lá em cima. Mas aqui vocês já viram como criar um elemento nave, como linkar, tá? Como criar os links. Deu para entender, pessoal, essa questão dos links aí, ou precisa dar uma revisada? Como é aí? Vê se vocês entendem aí. Me falam aí, por favor. Deu para entender. E aí, Vitor? Deu para entender. E aí, beleza, Arthur. E aí, Vitor, Kelly também. Kelly, tá entendendo? Beleza. Uhum. Tá? Kelly, o que eu venho pedindo nas últimas aulas é o seguinte. Terminou a aula, isso daqui é fácil, tá? Você vê que é muito fácil, mas pelo fato de vocês estarem no primeiro contato ainda com a linguagem, isso daqui pode se tornar difícil, tá? Eu entendo. A questão é o seguinte, é fácil, eu não vou praticar. Aí pronto, é onde está o perigo, está aí. Então, uma dica que eu venho dando nas últimas aulas e para todo mundo que está vendo o HTML é exatamente isso. Terminou a aula, eu vou praticar. Então, eu vou tentar fazer o que eu vi na aula. E é dessa forma que se aprende, porque vai ter uma hora que você, um exemplo, vai colocar o link no lugar errado, vai ter uma hora que você coloca uma letra faltando, e vai acontecendo erros, e são com esses erros que você vai entender. Por exemplo, deixa eu contar aqui uma história para vocês. Quando estava fazendo a faculdade, uma linguagem que eu estava aprendendo lá, que era uma linguagem chamada de C#. Mas foi uma das que eu mais me identifiquei no curso, na faculdade. E aí o meu TCC, porque na faculdade o trabalho é o seguinte, é semelhante ao que vocês vão fazer aqui. Vocês vão escolher uma linguagem do que você aprendeu e vai montar um projeto. E esse projeto você vai lá no auditório, ou seja, esse projeto na verdade era um programa, tá? E esse programa você ia apresentar lá na frente, lá no auditório, para todo mundo, alunos da sua turma, de outras turmas e tal. Então, eu escolhi o C# porque foi o que eu me identifiquei bastante. Só que era uma coisa nova para mim, tá? Então, muitas vezes, pessoal, eu esquecia uma letrazinha aqui, eu botava para rodar o código e o programa não funcionava, ou seja, aquele botão não funcionava, e eu dizia, meu Deus, o que é que esse código não está funcionando? Porque você olha, visivelmente está tudo certo.
tá? Visivelmente está tudo certo. Aí, muitas vezes, eu tive que apagar, trabalhava o dia todinho, passei 2 meses fazendo o trabalho, tá? E tinha dias de, por exemplo, eu criava um botão, a funcionalidade tá lá, não funcionava, e aí eu tentava resolver, não conseguia, o que era que eu fazia? Apagava e tentava fazer tudo do zero. Então, assim, eu fui aprendendo a conhecer a linguagem, tá? Então, por isso que é interessante essa questão de praticar. Vai praticar, alguns problemas vão acontecendo, e aí vocês vão aprendendo um pouquinho mais. Pessoal, só um instante aqui novamente. Vamos lá. Vamos continuar aqui, tá, pessoal? Então, legal. Deu para entender aí sobre esses botões. Deixa eu ver aqui algo que a gente pode utilizar. Eu tô pegando aqui algumas coisas que ficam mais viáveis para vocês compreenderem, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui uma informação. Aliás, vou pular aqui algumas coisas para ir para conteúdos mais interessantes. Na página 36, nós temos, por exemplo, elementos interativos, tá? Então, os elementos interativos são aqueles que o usuário final ele pode interagir com a página, tá? Por exemplo, botões que ele pode clicar, pode arrastar, né? Setas que pode clicar e vai descer algum conteúdo explicando sobre, a gente vai ver como fazer isso. Então, primeiro que eu vou apagar aqui umas partes, tá, pessoal? Vou apagar essas duas primeiras, deixar só o artigos aqui, que é a forma correta, tá? Só para reduzir aqui, tá? Vamos lá. Vou descer, e aqui eu vou criar, deixa eu apagar essa nave aqui, ó, porque eu já apaguei lá. Inclusive, aqui eu vou abrir uma tagzinha BR, tá? Aqui eu vou fazer diferente, eu vou criar, por exemplo, um HR. Esse HR, pessoal, eu acho interessante, por exemplo, o BR, ele cria uma quebra de página, aliás, uma quebra de linha, tá? O HR, ele cria uma linha na horizontal. Então, vai ficar uma linha na horizontal separando os conteúdos. Vamos lá. Então, na página 36, nós temos duas tags. Nós temos uma tag chamada de detalhes, tá? Ou seja, ele descreve o detalhe de um documento e permite que outra parte seja ocultada, se tornando visível só com o clique do usuário sobre a seta, tá? Ou sobre a informação. Já a tag sumário, por exemplo, este elemento geralmente é utilizado em conjunto com a tag detalhes, mostrando o título, ou seja, o caption do conteúdo. Porém, ao testar em alguns navegadores, verifiquei que este elemento utilizado junto com detalhes, porque assim é recomendado, não funciona corretamente. Tá, só uma questão. Então, geralmente a gente usa o seguinte para criar um detalhes, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou abrir uma tag detalhes. E abaixo da tag detalhes, ele colocou, por exemplo, uma tag sumário, tá? O livro ele quis dizer o seguinte, pessoal, que em alguns casos, dependendo do navegador, possa existir uma diferença, tá? Eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco como abrir em dois navegadores diferentes para a gente provocar, ver se exatamente faz esse erro. Foi até bom eu ter lido essa parte, porque nós somos a parte racional e conhecedora do assunto. O usuário final é o leigo. Então, a gente tem que estudar para saber, por exemplo, qual a diferença, o que é que vai acontecer no navegador, o que é que vai acontecer em outro navegador. É interessante que você possa testar tudo isso antes. Então, eu vou abrir essa página utilizando, por exemplo, o Chrome, que é um exemplo que você usa aí no dia a dia. Mas eu vou usar o Opera, o outro vai dizer, não, eu vou usar o Internet Explorer, o outro eu vou utilizar o Microsoft Edge, o outro eu vou abrir, por exemplo, o Firefox. Então, quer dizer, é bom fazer esse teste abrindo vários navegadores para ver o comportamento que eles vão assumir, tá?
Então, digamos que eu coloque aqui, ó, eu vou colocar aqui, aliás, colocar assim, ó, elementos interativos. Vou colocar um I maiúsculo aqui. Pessoal, esse sumário aqui, na verdade, ele entra como um título do conteúdo. O que a gente vai colocar mais abaixo, ou seja, aqui abaixo, ele vai ser o conteúdo que vai ficar oculto, tá? Então, o conteúdo que vai estar dentro da tag P vai ficar oculto, tá? Porém, o elemento aqui do título, ou aliás, do sumário, ele vai ficar como título. Então, deixa eu pegar aqui um conteúdo, um textozinho aqui, só para a gente colocar ele aí. Ver se tem aqui, tá? Pegar um texto que seja relevante. Pior que não tem. Vou colocar esse mesmo aqui, ó. Escreve detalhes de um documento. E permite outra parte seja oculta. Se tornando visível só com o clique do usuário criar a informação. Vamos lá. Então, eu vou salvar, tá, pessoal? Vou salvar. Vamos ver lá no navegador agora como é que vai ficar, tá? Vou atualizar. Primeiro, lembrando que eu apaguei uma parte daquele conteúdo, ó. Observe que agora nós temos uma setinha aqui, ó. Quando eu clico na seta, observe, ó, que a informação ela é mostrada abaixo. Então, isso são elementos interativos, tá? Isso daqui são elementos interativos. O pessoal usa muito também quando, por exemplo, suponhamos que um produto, né, saiba mais sobre esse produto, aí a pessoa clica lá no saiba mais e ele vai dar uma informação extra, tá? Por exemplo, nós poderíamos fazer mais ou menos assim também, ó. Acima desse sumário, digamos que eu coloco, aliás, abaixo desse sumário, digamos que eu coloco aqui um H3, por exemplo, e vou substituir isso daqui, tá? Na verdade, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Não, na verdade é o contrário. Deixa eu dar um ajustezinho aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó, um H3. Oh, meu Deus. Vamos lá. H3. Olha só. Vou pegar esse texto, vou colocá-lo ele aqui, ó, no título. E aqui eu vou colocar, por exemplo, saiba mais. Você pode usar a criatividade, tá, pessoal? Ó. Vamos ver como é que fica isso lá. Ó. Eita, o H não funcionou. Então teria que colocar ele fora aqui, ó. Ele ficou aqui em cima, tá? Então, como é que eu faço? Vamos lá ajustar aqui, tá? Eu vou pegar isso, vou fazer um Ctrl X, vou fazer aqui um Ctrl V, tá? Vamos lá. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, colocar aqui um H4, só para formatar e ficar mais bonitinho, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, detalhes e sumário. Vamos ver como é que fica lá. Olha lá, nós temos aqui elementos interativos, tá? Quando clicar em saiba mais, observe que ele, ó, detalhes e sumário, ele já faz a descrição, tá? Você pode limitar, por exemplo, essa informação, ela está, ó, de um lado ao outro da página, tá? Então, nesse caso, através do CSS, você pode diminuir esse tamanho aqui, para ele não ficar tão grande. Talvez até aqui ele consiga fazer, mas deixa eu ver aqui, ó, detalhes. Por exemplo, vou colocar... Como é, meu Deus? Largura
eu dar uma olhada aqui como é, porque às vezes, como é inglês, eu apanho do inglês, deixa eu descobrir aqui, viu? Só um detalhezinho aqui, ó. Isso aqui é um CSS, tá? Que eu tô abrindo só para descobrir o nome da palavra ali. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, colocar aqui um nave, só porque eu quero descobrir, tá? Ó, a escrita é essa daqui, ó. Tô só um Hzinho aqui, eu vou apagar porque eu não... Deixa eu ver aqui se ele vai, mas eu acho que não. Vai não. Ele não mudou de cor aqui, o valor deveria ficar, deixa eu ver, igual. Deixa eu ver aqui. Ah, pode ser que ele vá agora. Deixa eu ver se ele vai lá, tá? Vai não, funcionou não. Teria que ser no CSS. Ali eu só criei só o HTML. Para a gente diminuir, por exemplo, esse espaço aqui, ó, esse quadrado, eu vou fazer da forma correta mesmo. Fui tentar ganhar tempo aqui, mas já que eu comecei aqui, ó, um CSS, existem 3 formas de a gente trabalhar com CSS. O interno, que é esse que eu estou fazendo, o externo e o inline. Então, deixa eu ver aqui, eu vou fazer o mais fácil aqui. Dentro aqui, cadê? Cadê? Deixa eu ver se eu acho, meu Deus. Ai, meu Deus, estou já atrapalhado. Vamos lá, detalhes aqui, ó. Não, artigos. Não, detalhes mesmo. Eu vou criar aqui um style. Aí eu vou colocar aqui a largura, eu vou colocar 40%. Acho que agora resolve. Ó, observe que nesse caso eu reduzi, ó, essa linhazinha aqui a 40%. É assim que se faz. Eu poderia criar outro bloco ali na frente, tá? Então poderia fazer tudo isso. Por exemplo, poderia chegar aqui e colocar o seguinte, ó, background color, cadê aqui, ó? Background seria a cor do fundo, né? Background color, vou colocar orange, um exemplo. Orange, laranja, vamos lá, vamos ver como é que fica lá. Ó, então eu poderia fazer algumas interações aí, ó. Tá vendo, ó? Então, poderia colocar uma cor mais clara, se fosse o caso, existem N possibilidades, tá, pessoal? Então, elementos interativos é exatamente quando há essa possibilidade de você criar por exemplo, várias animações ou várias interatividades, onde o usuário final ele pode clicar, ele pode arrastar e tal. Só uma observação seguinte, pessoal, por enquanto, assim, não se preocupem com esse CSS não, tá? Eu vou passando aos poucos nas aulas para vocês, porque vocês já vão se habituando para o próximo módulo. Então, uma hora ou outra eu vou soltando alguma coisa aqui do CSS para ir colaborando para vocês. Na verdade, aqui, ó, mas só explicando aqui, seria o style, que é quando eu abro um CSS, o height, que é a largura, tá? E o 40% quer dizer que a largura ela vai ocupar 40% da página, da largura da página, tá? Background color, ou seja, cor do fundo, e aqui eu coloquei o orange, ou seja, o laranja. É uma coisa bem simples, tá? De se trabalhar também. O segredo é a gente compreender essas estruturas aqui, ó. Vai ter um nome, vai ter um igual, vai ter aspas, vai ter uma descrição, 2 pontos, um valor, aí ponto e vírgula. A questão de você trabalhar com CSS é só você entender essas divisõezinhas aqui. Pessoal, mas vamos lá, vamos continuar. Na página 38, nós temos os menus. Na verdade, seria também, você poderia criar com o intuito de... Deixa eu ver aqui se eu coloco para vocês. Seria, por exemplo, a mesma possibilidade desses botões, por exemplo, se você quiser transformar isso daqui em botões, tá? Aqui ele é mais utilizado para quê? Para você criar os menus mais interessantes, mais, digamos, mais dinâmicos, né? Mas na página 38, ele mostra como você criar esses botões, e esses botões podem ser até, por exemplo, os menus, ou seja, você utilizar a mesma regra. Inclusive, a gente vai utilizar agora só para vocês verem como ficaria até mais
elegante aí, ó. Eu vou criar ele aqui. Inclusive, eu vou criar aqui um HR, tá, pessoal? Vou criar aqui um HR. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma analisada aqui. Eu vou só complementar aqui. Beleza, vamos lá. Vou criar aqui uma tag chamada de menu. Menu, meu Deus. Menu. Isso mesmo. Só que o menu, a gente tem que digitar ele por inteiro, ó. Por exemplo, menu aqui, ó. Ele não nos ajudou nesse aspecto, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui nesse menu, eu vou criar os botões. Então, eu vou criar aqui um button, tá, pessoal? Vou criar aqui um button. E esse button, ele vai ter o nome, cadê aqui? Vai ter aqui o nome novo. Aliás, eu vou usar os mesmos nomes dali de baixo, tá? Vou criar aqui, ó, home, tá? Só que, antes de eu passar para os próximos, eu vou fazer algumas alterações aqui, tá? Você vai ver que ele fica mais bonito, mas ele fica mais trabalhoso um pouquinho. Então, no button, eu vou abrir um espaçozinho aqui dentro e eu vou colocar, por exemplo, informando, tá? Que ele é do tipo one-click. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, one-click. Ou seja, a gente vai clicar, tá? E quando a gente clicar, por exemplo, vou colocar aqui novo. Abre parênteses, fecha parênteses. Um exemplo. E aqui dentro a gente pode colocar, por exemplo, o endereço que seria lá dos botõezinhos, tá? Mas por enquanto não vou colocar. Então, digamos que eu estruturei esse botão, tá? Faço um Ctrl C e eu uso a mesma regra que eu fiz ali abaixo. Por exemplo, fazer aqui um Ctrl V. Então, todos serão do mesmo tipo. A questão que vai mudar aqui seria basicamente, por exemplo, eu vou até mudar aqui, vai ser, aliás, eu vou até mudar aqui, ó, vou colocar aqui home, na verdade, tá? Porque eles ficam iguais. Aqui eu vou colocar o nomezinho, por exemplo, eu não posso usar espaços, eu vou colocar dessa forma, tá? Quem somos. Agora aqui eu posso abrir espaço, porque aqui é um texto qualquer, tá? Ó, quem somos. Isso daqui é um comando. Então, como ele é um comando, ele não tem espaços, também não tem acentos, tá? Vamos lá, vou colocar outro aqui abaixo. Aí eu vou colocar aqui, ó, serviços. Aí você vai dizer, professor, não seria serviços? Então, a regra é, não podemos usar nem acentos, nem caracteres especiais, e nem espaços, e nem números, tá? A gente não pode colocar aqui nesses valores. E agora aqui eu posso definir o nome certo, ó, serviços, tá? Lá, o último aliás, né, tem mais dois. Novidades. Observe que eu estou usando um padrãozinho, estou colocando tudo minúsculo, mas se fosse o caso, você poderia colocar tudo maiúsculo e tal. Agora aqui eu vou colocar, ó, novidades, aqui. Novidades, tá? E por último é o contato. Então, vou vir aqui, ó, Ctrl V, vou colocar aqui, ó, contatos. Outra coisa que esse menu aqui, ó, essa parte dos botões, ele está pronto, tá? A única coisa que eu vou definir é o tipo desse menu. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, type. Ver se é type mesmo. Isso, type igual, abre aspas, tá? E aqui eu vou dizer, por exemplo, que o tipo dele é toolbar, tá? Que é exatamente onde você vai criar os arquivozinhos, ok? Aliás, criar os botões. E mais à frente, ele vem aqui, label, igual, tá?
E aqui eu vou dizer, por exemplo, que ele é um menu, digamos assim, tá? Então, vamos lá. Eu vou salvar, vamos ver aqui se vai funcionar. Fiz algumas adaptações aqui. Observe que a diferença é outra, ó. Ele já assume aqui, ó. Por exemplo, quando a gente define aqui que ele é do tipo toolbar, por exemplo, aquela partezinha ali do toolbar, ele já informa que são botões. Então, observe que quando eu vou parando o mouse, ó, detalhe, eu não coloquei links aqui, então ele não vai direcionar. Mas seria a possibilidade, você poderia colocar links aqui, ó. Tá vendo? Você poderia colocar links aqui. Uma coisinha assim que eu ia falando, por exemplo, eu vou vir aqui ó, em semântico, tá, pessoal? Vou clicar com o botão direito, eu estou utilizando o Opera. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou usar, por exemplo, o Microsoft Edge para a gente ver como é que ele se comporta, tá? Se ele se comporta de forma igual ou diferente. Olha só. Primeiro, se eu parar o mouse agora em cima, observe que ele não muda de cor. Aqui ele teve o mesmo comportamento, ó. Aqui ele teve o mesmo comportamento. A diferença foi exatamente aqui nesses botões, ó. Que no Opera, observe quando eu paro o mouse, observe ele vai ficando azul. Então, quer dizer, o resultado final ele vai depender também do navegador que você está utilizando. Cada navegador ele vai ter uma forma diferente, tá? Observe que nesse caso aqui, cadê, meu Deus? Ah, fechei, não. Aqui. Observe que aqui, ó, ele está com detalhes diferentes. Eu poderia, pessoal, aqui dentro, colocar uma cor, tá? Colocar uma cor para ficar mais interessante. Por exemplo, eu posso... Deixa eu pensar aqui numa forma. Eu posso criar, por exemplo, uma div. Olha só. Aí você vai dizer, professor, uma div não são para conteúdos maiores? Mas olha só, pessoal. Dentro, ó, eu abri uma div aqui, eu vou fechar ela abaixo desse menu, tá? Ó, você vai colocar uma barrinha aqui. Observe que dentro dessa div eu tenho conteúdos maiores, tá? Eu tenho conteúdos que ele provoca aquele efeitozinho, tá? Eu tenho botões, ou seja, criar uma interatividade maior. Então, nesse caso aqui, eu posso até utilizar uma div. Aí eu vou abrir aqui um style, que é um background, aliás, que é um CSS. Posso colocar aqui um background. Aqui eu posso definir, por exemplo, vou colocar um verde, eu não sei se vai ficar legal lá, mas vamos ver. Vou salvar e observe que agora ele vai ficar, ó, uma corzinha lá no, tá vendo, ó, no fundo. Ah, eu posso, por exemplo, dentro dessa div, aumentar, se for o caso, a largura eu vou colocar aqui dessa div para, por exemplo, 50 pixels, digamos. Só para ver se vai ficar mais interessante lá. Ó, observe que ela já ficou interessante, já ficou maior. Aí vem outras formas, que seria você, por exemplo, alinhar isso daqui, tá? Então, existem várias maneiras de você ainda, digamos, melhorar esses botões, ajustar ele no centro. Aí a CSS não vou entrar nem nesse mérito todo. Mas quer dizer que vem a parte de você organizar, professor, se eu quisesse deixar esses menus no lado direito, tá? Então aí já seria CSS. Mas eu posso fazer tudo isso. Ah, 50 pixels ficou muito, eu vou colocar 30, tá? Para não ficar um valor tão grande, ó. Você vai ver que ele já ficou mais discreto, tá? Posso colocar a cor que eu quiser, o espaçamento que eu quiser e assim sucessivamente, certo? Então, viram a diferença aqui entre você criar menus utilizando essas tags button, tá? Utilizando essas tags button e você utilizar, por exemplo, o L, tá? Você utilizando o L. No CSS, vocês vão ver que existe, por exemplo, uma possibilidade de você criar os botões, criar uns botões aqui em cima, utilizando o L, só que ele é até mais difícil um pouquinho. Agora fica mais bonito que esses buttons, propriamente dito. Então a gente pode personalizar, por exemplo, qual é a cor que ele vai mudar, independente de navegador. Então, assim, vai tornar ainda mais interessante o conteúdo, tá? Só um detalhezinho, que se eu posso, um exemplo, dentro dessa, ó, esse body é toda essa parte branca que vocês estão vendo aqui, ó. Digamos que você queira colocar uma cor no body aqui, ó.
Você pode abrir um style também, ou seja, um CSS. Eu vou só copiar isso daqui, porque eu não gosto muito de sofrer. Copiar isso daqui, eu só vou mudar a cor, tá? Por exemplo, como é, meu Deus, cinza em inglês? Gray, né? Como é a escrita? Gray. Beleza. Vamos lá. Olha só. Observe que ele fica cinza, tá? Para a página, a gente geralmente não usa ele tão escuro assim, né? A gente usa ele mais claro. Aí, quando vocês estiverem trabalhando com cores, ó, uma dicasinha aqui de vocês trabalharem com cores, tá? Vocês podem abrir aqui o Google, ó, colocar assim, ó, Adobe Color. Quando você quer utilizar cores, ó, só fazer uma pesquisa no Google por Adobe Color. Aí você pode vir aqui abaixo, ó. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Passou esse aqui. Vê se eu acho ele aqui, ó, Color Adobe, era o primeiro link que eu procurando mais abaixo, ó. color.adobe.com. Se quiser, pode acessar logo direto aqui, ó, color.adobe.com. Aí você dá um cliquezinho nele. Aí aqui você escolhe uma cor, por exemplo. Digamos que eu vou querer colocar essa daqui, ó. Não vou nem pesquisar muito. Vou colocar essa aqui que é mais clarinha aqui, ó. Seleciono esse código hexadecimal. E ao invés do nome da cor, você usa ele, ó. Você usa esse códigozinho aqui hexadecimal. Vou salvar. Olha lá. Então assim dá um destaque melhor, tá? Você pode colocar efeitos, pode colocar um gradiente, se for o caso, tá? Se for o caso, porque CSS eu não vou nem antecipar muito para não confundir vocês. E aí, pessoal, tranquilo? Tá dando para compreender essa questão aí de vocês criarem os botões, começarem a criar cores? Sim, professor. Beleza, né? Sim. Deixa eu só fazer uma frequência aqui, que eu já ia esquecendo de fazer a frequência. Só um minutinho, tá? Não é difícil não, entendeu? Agora, se praticar, fica fácil para vocês. Agora, se vocês demorarem a praticar, vai virando uma bola de neve, aí a compreensão é o que dificulta, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui, tá? Então, vimos aí a página 38. Na página 39, por exemplo, nós temos uma tag chamada de... Aliás, a tag command, por exemplo, que seria basicamente para você criar também os menus, ou seja, os botões. A diferença seria basicamente o seguinte. Quando você usa o button, que é esse daqui, ó, quando você usa o button, ele vai criar esses botões, tá? Quando você usa o L, ele vai ficar dessa forma, ou seja, é uma lista, tanto é que tem esses pontinhos aqui, ó, esses marcadores. Lá no CSS, a gente consegue tirar esses marcadores aqui, para ficar só os botõezinhos, tá? E a gente vai criar agora o command, que aí você cria os botões, mas que não vai ter marcadores, que não fica o quadradozinho do botão. Então, vamos ver como é que a gente faz isso agora. Inclusive, eu vou até fazer ele aqui abaixo, tá, pessoal? Vou criar aqui uma outra tag BR, só para não ficar tudo junto, vou fazer aqui abaixo. Então, vamos lá. Eu vou criar outro menu, tá, pessoal? Vou criar outro menu. Ó, lembrando que tem coisas que a gente vai ter que fazer na mão mesmo, tá? Vou facilitar aqui. Nesse menu, eu já vou definir qual vai ser, por exemplo, as informações dele. Então, ele será um label, tá? Lembrando que aqui a gente usou o quê? A gente usou um toolbar, tá, pessoal? Ó, a gente usou um toolbar. Aqui a gente vai usar um label. Então, o resultado já vai ser bem diferente, tá? Digamos que eu vou colocar aqui o nomezinho editar, tá? E mais abaixo,
Agora eu vou criar aqui, ó, um command, tá? É isso mesmo, command. Detalhe que esses commands, eles não fecham, tá, pessoal? Só eu vou fazer assim, ó. Na verdade, ele fecha, mas dentro da própria tag, ó. Usar esse command. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, ele vai ser também do onClick, ou seja, ele vai aceitar cliques, tá? Vou colocar aqui um igual, aspas, duplas, tá? E aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, copiar, por exemplo, copiar, tá? Aí você vai dizer por que é copiar, ele vem aqui do editar, tá? Se você quisesse colocar só copiar, não teria problema não, ele iria funcionar de boa, ok? Copiar, aí aqui eu coloco deixa eu ver se está certinho aqui, tá? Copiar, beleza. E aqui eu coloco label. Agora eu vou colocar o nomezinho, copiar. Do primeiro a gente faz os outros, tá? Aí eu vou colocar assim, ó, copiar. E vou colocar essa barra. O que é que vai acontecer aqui? Na verdade, o que o usuário vai ver vai ser só essa parte aqui, ó, tá? O usuário ele só vai visualizar essa parte. Essa linha aqui, por exemplo, comando, ele vai criar um comando do tipo onClick, ou seja, para clicar. O nome da função dele é chamado de copiar, tá? O nome do botão, nesse caso aqui, é o nome da função. E aqui é o nome do label, tá? O nome do label. E aqui é a descrição que o usuário vai ver. Então, o que é que eu vou fazer aqui, na verdade? Eu vou selecionar. Ctrl V. E aqui eu tenho, por exemplo, colar. Aqui eu simplesmente coloco lá também, ó. Colar. E aqui colar. Facilita de você trabalhar com programação ou com desenvolvimento como um todo, é que você não vai precisar digitar tudo, né? Então, simplesmente você já vai pegando muita coisa pronta, tá? Por exemplo, deletar. Ó, deletar. Aqui a gente coloca também, ó, deletar. Ó. E por último, deletar. Tá? Vou salvar aqui só para vocês verem aqui como é que fica. Ó, observe que tá aqui os botõezinhos, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui os botõezinhos. Então, quer dizer, existem várias formas, só uma curiosidade que aqui ele não ficou, por exemplo, para se clicar, né? Para a gente clicar isso daqui, tá? Ele não mostrou. Deixa eu ver aqui só dar uma conferida aqui se ele tá certo. Aqui eu errei aqui uma coisa. Eu errei também. Mas esse erro que eu fiz aqui, ele não iria influenciar não, tá, pessoal? Nada não. Eu acho que o resultado que ele quer é exatamente isso, tá? Então, vamos lá. Então, assim, ele não aceita o clique ainda, eu acho que vai precisar transformar ele em link, alguma coisa assim. Mas observe que as listas, elas ficam, ó, 3 formas diferentes. Uma com botão, outra com os cliquezinhos, tá? Observe que ele já direciona. E aqui a gente poderia criar links também para que ele levasse para várias telas. Mas o intuito aqui do livro foi basicamente o seguinte: digamos que você tenha campos, tá, pessoal? Digamos que você tenha campos. Aí você coloca lá um campo e você quer ou copiar o conteúdo desse campo, ou seja, o texto, ou você quer colar, ou você quer deletar. Então, seria basicamente essa
Esses nomes eles poderiam ser qualquer outro, como, por exemplo, salvar, poderia ser, por exemplo, apagar, né? Enviar, poderia ser isso daqui também. Da mesma forma que aqui em cima eu poderia criar esses botões com o nomezinho de enviar, de salvar, e poderia fazer ele sem problema nenhum, tá? Então, seria essas possibilidades de a gente criar uns botõezinhos aí. Tranquilo, pessoal? Fácil? Beleza, né? Vamos lá. Deixa eu só pegar uma água aqui, pessoal, só um instante, tá? Pergunta a ela o que é não. Pessoal, voltando, tá? Olha só, na página 40, ele está mostrando sobre a tag figure, tá, pessoal? Só uma observação seguinte. Eu posso, vou recapitular aqui como inserir uma imagem, tá? Inclusive, vou inserir ela aqui abaixo. Para você inserir uma imagem, é uma coisa muito fácil. Por exemplo, vem aqui, ó, IMG, tá? E aqui dentro eu vou colocar o local onde a imagem está salva, tá? E colocar o nome da imagem e o tipo do arquivo da imagem. Por exemplo, o arquivo que nós estamos trabalhando é esse semântico, tá? Digamos que eu queira colocar, eu vou até apagar essa imagem aqui, deixa eu ver se tem essa imagem aqui dentro. Pronto. Na verdade, eu vou colocar ela aqui dentro. Pronto. É a forma correta, tá? Então, digamos que eu queira, daqui, ó, do semântico, eu queira abrir a pasta IMG, tá? E eu quero usar uma dessas imagens aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, quando você para o mouse em cima da imagem, observe aí que já vai ficar mostrando a descrição, que ela é PNG, tá? Você vai precisar saber do nome da imagem, tá? Onde a imagem está salva, que é, sim, do nome da imagem, do tipo da imagem e onde a imagem está salva. Então, a regra é essa daqui, ó. Primeiro, qual é o caminho que a imagem está? Então, IMG, que é o nome da pasta. Barra, qual é o nome da imagem? Aí você vem aqui, tá? Ó, cachorrinho, por exemplo. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, ó, renomear, copiar o arquivo e aqui você colar. Eu já sei que a imagem é PNG, aliás, ponto PNG, que é o tipo do arquivo. Inserir a imagem, tá? Só isso. Para inserir a imagem é só isso, ó. Fazer um Ctrl S, tá? Vamos ver lá no navegador como é que fica. Observe que a imagem já está aqui. Eu não criei espaços, ó, eu não criei espaço, por isso que ele ficou muito próximo ali, ó. Tá vendo? Para criar um espaço, por isso que eu gosto sempre de criar aqui, ó. Por exemplo, uma BRzinha, tá, ó. Você vai ver que ele já cria um espaçozinho ali, ó. Para não ficar muito próximo e ele empurra, tá vendo, ó? Então ficaria mais interessante aí, tá? Então já inseri uma imagem. Só que essa imagem, ela não tem descrições, tá? A gente não criou aqui descrições para ela. Porque se a gente usar somente a tag imagem, a gente fica sem colocar as descrições. Então, vamos ver qual é a forma correta, detalhe também, tá? Vai ter casos que você quer inserir uma imagem pura, dessa forma, tá? E vai ter casos que você quer uma descrição sobre a imagem. Vamos ver como é que a gente faz aqui para colocar uma descrição da imagem. Aliás, vou deixar essa daqui, tá? Só para a gente comparar. Vou abrir uma tag BR. Vamos lá.
colocar aqui abaixo. Beleza. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Vamos lá. Para você colocar, pessoal, uma descrição na imagem, a gente tem que usar a tag figure, tá? Só que dentro da tag figure, a gente usa a mesma imagem, ou melhor, a mesma tag IMG. Cadê? IMG. O importante é que se tenha a tag figure, tá? Que ela possibilita criar uma legenda sobre ela. Aí eu vou colocar, por exemplo, digamos que agora eu vou colocar essa outra imagem aqui, ó. Eu vou colocar esse post pet, por exemplo, o tipo de arquivo dela já é JPG, tá? Então, vamos lá. Então, eu já sei que ela também está dentro da pasta EMG, barra, post, tracinho pet, que é o nome do arquivo, e o tipo do arquivo é JPG, tá? Observa que ele, ó, já foi, cadê? Já foi inserido, porém, ele vai ficar no tamanho que eu salvei a imagem. Então, se a imagem, por exemplo, se a imagem era pequena, ela ficou desse tamanho. Essa imagem é grande, ela já ficou maior. Eu já vou mostrar como alterar o tamanho dessa imagem. Observa também que eu não criei descrição ainda para ela. Vamos ver lá como é que a gente cria, tá? Primeiro, aqui dentro da imagem, ó, na linha 48, aqui dentro da imagem, fora dessas aspas, porque essas aspas é só para a gente colocar a descrição da imagem, ou seja, o local, o nome e o tipo. E mais à frente aqui, ó, a gente vai colocar algumas descrições. Primeiro, eu vou definir que a largura da imagem, aí eu posso trabalhar com pixels, eu posso trabalhar com porcentagem também, tá? Então, digamos que eu vou colocar da seguinte forma, eu vou colocar 300 pixels, tá? Deixa eu ver aqui como foi que ele colocou. Vou colocar. Eu acho que aqui não vai nem precisar colocar os pixels. Vamos lá. A largura, ela é uma imagem quadrada, então eu vou colocar 300 por 300. Deixa eu ver se ele colocou mais alguma outra informação. Sim, colocou. Ele colocou um alt. Esse alt, pessoal, ele é uma descrição da imagem, tá? Então vai aparecer uma descrição lá da imagem. Por exemplo, vou colocar aqui, adote um pet, por exemplo. Vocês já vão ver lá como é que ele vai ficar. Mais abaixo, sim, aí agora vem as descrições, tá, pessoal? Agora vamos criar as descrições para essa imagem. Para a gente criar essa descrição, a gente usa uma tag chamada de Fig Caption, tá? Então, dentro desse Fig Caption, a gente coloca a descrição. Então, por exemplo, vou colocar aqui um H3, olha lá, vou colocar um H3. Dentro desse H3, eu vou colocar aqui, ó, adote pet. E mais abaixo, se for o caso, eu posso colocar uma tag P. Não é obrigatório, mas se você quiser colocar, você pode. Então, eu vou colocar o seguinte. Vários animais estão em situação de rua, por exemplo. Adote um pet e seja feliz. Feliz. Vamos lá. Salvei, tá? Vamos ver agora a diferença que vai ficar aqui, ó. Primeiro, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu já defini que a imagem ela vai ficar menor, ou seja, ela ficou 300 por 300 pixels, tá? Eu criei um H3 aqui, ó, ou seja, um título, tá? Para a imagem. E aqui eu criei uma descrição para a imagem. Tá, pessoal? A gente poderia fazer outras várias coisas. Por exemplo, aqui, ó. Eu criei uma tag figure. Dentro dessa tag figure, se for o caso, eu posso dizer o seguinte, ó, que o style, por exemplo, ele vai ficar uma largura, ou seja, essa tag figure, ela vai ocupar, vamos lá, 40% da tela, tá? Vou colocar aqui 40% da tela. Eu vou colocar que ele vai ter um background, um exemplo. Background color. Eu vou colocar ele green, tá?
Vou colocar um ponto e vírgula. Vou dizer que ele vai ter uma borda, ou seja, um border. 2 pontinhos. Vou colocar ele de 3px. Vou colocar aqui da shed, por exemplo, que é um tipo de... Vou colocar aqui, por exemplo... Aqui ele não está aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui, double. Vou colocar double. Vou colocar aqui, deixa eu ver uma cor. Eu coloquei uma cor verde. Então, digamos que eu vou colocar uma cor branca aqui, ó. É branco em inglês, pessoal. Deixa eu ver aqui como é branco em inglês. Eu esqueço demais essa palavra. Aqui, white. Pronto, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Já ficou uma borda. Essa borda ficou 2px. Vou só aumentar ela um pouquinho, tá? Ó. Só montar. Cadê aqui? Vou colocar aqui 6px, só para ficar mais uma bordazinha, tá? Tá? Inclusive eu posso até deixar essa borda, aliás, isso daqui do mesmo tamanho. Vamos lá, vou fazer isso daqui. Ficar mais fácil, ó. Eu utilizei a largura da imagem de 300 pixels aqui, ó. Usei 300 pixels. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar os 300 também aqui, ó. Para ficar mais bonitinho, ó. Tá vendo, ó? Só para ficar mais bonitinho, tá? Ó, sabe que fica bem legal assim. Eu posso, por exemplo, pegar esse... Olha só, viu, pessoal? Eu vou confundir vocês, mas é o jeito. Eu vou inserir outro CSS aqui, ó, no H3, tá? Aí vou colocar text align, vou colocar center, tá? E vou colocar color, vou colocar também white. Ou seja, colocar um branco. Aí vocês vão dizer, professor, por que não fica em português, né? Então, pessoal, facilitaria muito para a gente se fosse em português. Olha lá, fica bem legal, tá? Se você quisesse também, poderia colocar aqui uma corzinha aqui no texto, colocar um branco. Então, assim, é usar a criatividade, tá? Então, se você inserir só a tag imagem, por exemplo, não tem como você fazer isso daqui, ó. Então, fica meio complicado. E a tag figura, ela possibilita que você crie, por exemplo, essa possibilidade aqui, ó. Inclusive, você poderia até criar, se fosse o caso, um botão aqui abaixo, tá? Para que as pessoas pudessem clicar, um exemplo, né? Clicar e levar ele para um outro local, uma outra página. Por exemplo, vamos ver aqui. Pessoal, isso não tem no livro não, tá? É um conteúdo complementar que eu estou passando para vocês, tá? Por exemplo, olha só o que facilita muito. A gente já tem aqui, ó, um botãozinho aqui, tá? Então, digamos que eu fizesse essa mesma estrutura aqui, um exemplo, tá? Digamos que eu viesse aqui, deixa eu ver aqui, tá? Ó, eu vou criar um menuzinho aqui, deixa eu ver se... Eu não sei se ele vai dar certo, mas... Vou criar. Vamos lá. Dentro da imagem, para vocês verem. Ó, dentro dessa figura, tá, pessoal? Dentro da figura. Aliás, dentro da figura. Se não der, a gente muda ali. Digamos, vou colocar um menu. Aliás, vou pegar aquele mesmo menu lá de cima, tá? Só para agilizar aqui, ó. Vou pegar o menu. Fazer um Ctrl C aqui. Só que eu vou colocar, por exemplo, o menu, eu vou colocar ele como, por exemplo, deixar assim mesmo. Só para ganhar tempo. Vamos lá. E aqui eu vou pegar só um lá que já tem pronto, pessoal. É só fazer apenas o... Cadê aqui, ó? Só uma alteração, ó. Você pode ser qualquer um, ó. Aí você vem aqui, você cola. Por exemplo, ele é home, eu vou colocar aqui a dot, por exemplo, tá? Na verdade, esse comando aqui seria se a gente fosse criar um CSS, aliás, um JavaScript para funcionalidades e tudo mais, tá? E aqui eu vou colocar a dot, mesma coisa, tá? Deixa
Deixa eu ver aqui como é que ele vai ficar lá, se ele vai ficar certo. Ó, observe que já ficou o botãozinho aqui, tá? Só para ficar mais interessante, eu vou colocar aqui, ó. Vou abrir um CSS. Ah, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Tanta coisa que vai só... Padding left. Vou colocar aqui 30 px. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente volta para o livro. Só para deixar bonitinho aqui. Não. Vou colocar maior que eu queria. Ó, já está vindo aqui para o meio. Então é fácil. Por exemplo, se eu estou lá com uns 300, para colocar ele no meio, então vai ser 150 pixels. Eu sei que ele vai ficar no meio aqui, ó. Foi demais porque ele começa em 150. Vou colocar 140. Não vai mais. Eu não sei ali quantos pixels tem o botão. É por isso que não... Ó, é quase. Vou colocar 120. Ou 120. Bom. Observe que ele está ali, a gente poderia criar um linkzinho para que ele direcionasse. Então, se a pessoa quer adotar, ele vem aqui e adota, tá? Então, existiria essa possibilidadezinha aqui, tá, pessoal? Só para mostrar aqui, eu poderia alterar a cor, por exemplo, desse daqui. Poderíamos usar a criatividade, na verdade, tá? Só que eu não vou prosseguir mais, porque é muita coisa que eu quero mostrar para vocês, mas tem a questão do tempo. Então, ó, aí nós fizemos nós inserimos uma imagem normal, tradicional, tá? E nós inserimos uma imagem com descrição, tá, pessoal? Outra informação que a gente poderia colocar dentro da imagem, que era para ele, na verdade, ter colocado aqui, ó, na tag IMG, ó. Eu coloquei um alt. Esse alt aqui, pessoal, na verdade, o que é que acontece? É uma descrição. Mas essa descrição do alt da imagem, ele só quem visualiza, na verdade, ele é o Google. Porque é com essa palavra-chave que a gente está colocando aqui, ó, por exemplo, adote um pet, que as pessoas poderiam chegar a essa imagem no Google. Uma pesquisa no Google, por exemplo. Alguém coloca lá, adote um pet, eu post e adote um pet. Então, poderia chegar aqui nessa imagem. Mas eu poderia colocar, por exemplo, um título. E eu poderia colocar aqui, ó, adote um pet, por exemplo. Tá? Poderia colocar. Esse título aí já é uma legenda pra gente, ó. Ó, observe que agora quando eu paro o mouse aparece lá, ó, adote um pet. Tá? Então eu poderia fazer, observe que aqui eu não tenho. Tá? Ó, para o mouse não aparece nada. Agora, parou o mouse em cima da segunda imagem, observe que ele já aparece uma descrição, ou seja, uma legenda. Poderíamos fazer dessa maneira também, tá? Aí é uma criatividade sua, tá? Você pode usar essa criatividade, tá? Então, isso daí foi na página 40, tá? Página 40, início da página 41. Agora eu vou mostrar para vocês como inserir um vídeo em uma página web. Primeiro, a gente tem que ter o vídeo, né? Então, nós já temos aqui, ó, uma página imagem, ó, IMG. Eu já criei uma pasta vídeo, mas eu não tenho ainda. Mas eu vou procurar aqui, ó, aqui em downloads. Deixa eu procurar aqui um vídeo. Ah, já sei onde é que eu tenho. Cadê? Meu Deus. Aqui, ó, vídeos. Aqui, adote um pet. Esse aqui eu fiz com outro... Com uma turma, né? Vou voltar aqui. Ó, vídeos, aí vou colocar ele aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, ó, ele é um vídeo do tipo MP4, tá? Então, primeiro o que é que eu vou fazer aqui, ó, vou selecionar e copiar o texto que está aqui dentro, e agora vamos ver como trazer esse vídeo para cá, tá? Vamos lá. Abaixo da figura eu vou colocar uma tag BR novamente e vou colocar, por exemplo, uma tagzinha HR, tá? Vamos lá. Pessoal, na página 41, se vocês estiverem com o livro aí, vocês podem me acompanhar o seguinte. Ele tem o seguinte, ó. Aliás, oh meu Deus, ele tá
primeiro para o áudio. Deixa eu ver, então eu vou colocar o vídeo, depois eu volto para o áudio, tá? Na minha lembrança aqui seria o vídeo. Então, na verdade, o vídeo está na página 43. Daqui a pouco eu mostro como inserir o áudio, tá? Vamos lá. Então, na página 43, tá? Ele tem algumas opções aí, algumas propriedades de vídeos, tá? Então, por exemplo, você pode mutar um vídeo, o vídeo vai passando sem áudio, você pode alterar a largura e a altura do vídeo, você pode deixar o vídeo um autoplay, ou seja, quando a página abre automaticamente ela já vai iniciar. Ele vai ter um loop, ou seja, você pode escolher também quando chegar no final o vídeo ele volta para o início, tá? Vamos ver lá como é que faz para inserir um vídeo. Na verdade, o códigozinho está na página 44. Daqui a pouco a gente volta para o áudio. Vamos lá. Mais abaixo eu vou abrir uma tag vídeo, tá? Inclusive essa aqui de baixo, tá? Ó, se eu abrir ele fica assim, a primeira. Se eu usar de baixo, por exemplo, ó, vídeo, aliás, a de cima, observe que ele já mostra dessa maneira. Então, eu tenho duas formas de implementar um vídeo. Eu aconselho vocês usarem a de baixo, porque a de baixo ela vem com mais informações. Certo? Apesar, deixa eu ver aqui, né? Não, na verdade não. Deixa eu voltar aqui. Vou usar a de cima mesmo. Pronto. Primeiro aqui eu vou dizer o seguinte, ó, nesse vídeo eu vou criar uns botõezinhos de controle, ou seja, eu vou colocar aí controls, tá? Esses controls aqui eu vou tirar. Eu vou dizer que esse vídeo vai ter uma largura, por exemplo, de 420 pixels, tá? E uma largura, aliás, uma altura de 340. Qualquer coisa daqui a pouco a gente ajusta, tá? E existe uma tag complementar, na verdade, que é a tag source, tá? Então, a tag source basicamente é onde a gente insere o vídeo, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal. Só um minutinho aqui. Vamos lá. Vídeo, tá? Porque, ó, o nome da página, observe que eu coloquei vídeo mesmo, tá? Barra, aí agora vem o nome do arquivo, ponto mp4, tá? E o tipo do vídeo, aí você tem que colocar aqui, ó, vídeo barra mp4, tá? Então aqui, ó, a tag vídeo, que você já define largura e altura. Se a gente usar da outra forma, aquela lá pura, a gente não define largura e altura. E o source, na verdade, é onde a gente insere o caminhozinho do vídeo. Ó. Vou salvar aqui, fazer um Ctrl S. Cadê o vídeo? Olha ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não está, por exemplo, um autoplay, tá? Então, nesse caso, ó, observe que está lá o videozinho com os postzinhos, tá? Vamos lá. Outra coisa, não tem música passando, então observe que até aqui está desativado, certo? Então poderíamos fazer ele dessa maneira aqui, se fosse o caso. Ok, pessoal? Então é assim que se cria, que se insere um vídeo. Existe uma possibilidade também, ó, tá lá passando, terminou. Existe uma possibilidade também, se fosse o caso, deixa eu fazer isso aqui, ó. Ctrl C. Aqui dentro desse SRC, por exemplo, você poderia, eu vou fazer o teste, o livro não mostra, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa diferente. Errado aqui. Vou pegar esse link aqui, pessoal. Vamos ver se vai dar certo lá, tá? O link. Nesse caso, não precisa você colocar a pasta, porque o link está online.
Vamos ver aqui se ele vai, tá? Deixa eu ver, atualizar. Olha lá. Não foi. Ele criou a estrutura, mas ele não foi. Eu acho que é alguma coisa aqui, ó. No tipo. Eu não lembro qual é a descriçãozinha aqui para o tipo da web. Não lembro. Ah, eu sei que existe uma possibilidade. Vamos ver se ele vai, não vai. Não lembro, não. Então vai ficar sem aí. Queria mostrar algo diferente para vocês, mas existe uma possibilidade, claro, tá, pessoal? Porém, assim, eu não lembro de cabeça qual é a descriçãozinha aqui para os vídeos que são da web. Aí tem que dar uma pesquisadazinha, tá? Então, essa tag vídeo, para você inserir uma imagem, você inseria dessa maneira, tá? Vamos lá. Mais abaixo. Digamos que eu vou colocar agora uma música, tá, pessoal? Vou só mostrar essa música e eu libero vocês. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ok. Primeiro nós temos que ter uma música também, né, pessoal? A música a gente não tem ainda. Vamos lá, vamos procurar aqui uma música. Eu não sei se eu tenho músicas, mas vamos lá. Vamos colocar esse daqui. Ctrl C. Músicas. Ctrl V. Então a música, eu já sei que a descrição dela é essa, o nome dela é essa, e o tipo de arquivo dela é MP3, tá? Então vamos fazer lá agora. Vamos lá. Áudio. Só que eu não quero esse áudio, tem o mesmo esquema lá, vou colocar o de baixo agora, tá? Aí que vem a descrição, então, ó, deixa eu ver como é que tá lá, que eu já esqueci. Tá o nome música, então vamos lá. Música barra o nome do arquivo .mp3, tá, pessoal? .mp3. Aí aqui da frente eu vou criar os controlezinhos do áudio. Então, por exemplo, controls. E esse controls, eu vou colocar ele do tipo controls, ou seja, vou criar um controle para ele, tá? E o tipo, ó, o type, cadê aqui, ó, type, é igual, entre aspas, tá? E o tipo, da mesma forma que a gente colocou lá, por exemplo, vídeo barra MP4, a gente coloca aqui, ó, áudio barra MP3, tá? A gente sabe que existem vários tipos de arquivos, por exemplo, WMA, um exemplo, né? Então, aqui você faz essa descrição. Vamos ver se ele vai funcionar lá. Deixa eu logo ver aqui se eu compartilhei com o áudio para vocês poderem ouvir, tá? Não. Agora vai. Ó, o vídeo está aqui e o áudio está aqui, ó. Vou botar para tocar. Vê aí se vocês conseguem ouvir. Pessoal, conseguem ouvir aí? Dá para ouvir a música? Beleza, né? Aí aqui vem o controlezinho, tá vendo? Ó? Aqui o play. Só um detalhe, viu, pessoal? Isso daqui eu não sei se eu ainda estou com ele aberto aqui, ó. Vou atualizar. E aqui o play ele pode mudar. Aliás, ficou igual. Ó. Aliás, ficou não. Tá? Então, às vezes acontece que de um navegador para o outro, ele muda, tá? Esse modelo desse player aqui fica outro, certo? Uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, eu não aconselho muito colocar músicas em sites, porque isso ele fica mais pesado, né? Outra coisa é o seguinte, nem todo mundo gosta de estar em um site que, ao você entrar, a música ela fica tocando. Mas suponhamos que você quer criar um sitezinho onde coloque lá, por exemplo, as músicas de sucesso, que as pessoas podem ouvir, né, playlist e tal, aí fica legal, mas que o intuito seja só música, e não, por exemplo, você cria o site de uma loja e você vai colocar música para tocar.
Então, assim, eu não concordo muito. Outro detalhe é o seguinte, pode ser que vocês tenham essa curiosidade. Professor, como é que eu faço para colocar várias músicas dentro desse play? Por exemplo, quando terminar uma música, começar outra e outra, porque até então aqui, ó, terminou essa, vou colocar aqui no final, ó, terminou essa, já era, tá? Parou a música. Aí, pessoal, no HTML só a gente não consegue fazer isso, tá? Se a gente quisesse inserir uma outra música, a gente teria que vir aqui, ó, copiar, por exemplo, essa parte, ó, e colocar outra música abaixo, e colocando música abaixo de música, certo? Para a gente colocar um play, por exemplo, de música, aí eu recomendo baixar um plugin. Na internet, a gente consegue baixar plugins de reprodutor de áudio, né, que são, na verdade, bibliotecas do JavaScript. Tá? Então, você tem como baixar, mas assim, na verdade, quando eu faço um plugin, na verdade é um monte de códigos que já vem pronto, ou seja, do JavaScript, tá? Que você, através de um link, aqui no cabeçalho, você insere, certo? Mas o HTML só você não consegue fazer isso, ok? Então, vocês viram aí como inserir áudio, inserir música, tá? E tranquilo. Pessoal, eu não vou nem passar nenhum exercício hoje, vou deixar para passar na próxima aula. Apesar, eu vou, pessoal. Eu vou passar. Pronto. O que eu quero que vocês façam aí é criar essas imagens aqui, tá? Por exemplo, eu quero que vocês insiram umas 2 ou 3 imagens com descrição, tá? Ou seja, uma imagem com as descrições embaixo. Esse botão aqui não precisa fazer não, tá? Eu vou disponibilizar o link para vocês agora no grupo para ajudar vocês a criarem essas imagens. Lembrando que se vocês criarem a imagem salva no computador, vocês não vão conseguir, se você enviar para mim, você vai ter que enviar a pasta inteira, o arquivo com pasta imagem com tudo. Então eu recomendo que essa imagem aqui ela seja da internet. Lembrando, para você inserir uma imagem da internet, olha lá como é que faz. Ó. Por exemplo, cachorro. Vou pegar aqui uma imagem da internet. Deixa eu pegar aqui uma imagem bem bonitinha aqui. Vou pegar esse bichinho aqui, esse Lulu aqui. Apesar que ele não é quadrado, mas tudo bem, só para mostrar para vocês. Vou clicar com o botão direito, abrir a imagem uma nova guia, tá? Vou pegar esse link aqui, ó. Vou pegar esse link e dentro da imagem, aqui, ó, não precisa estar, por exemplo, você colocar a descrição IMG ou tal, não, só jogar ele aqui dentro, ó, salvou, fechar ele aqui, observe que já mudou, tá? Quero que vocês me enviem aí umas 3 imagens, mais ou menos, tá? E aí vocês aproveitam, moldam essas cores, criam uma bordazinha, pesquisa lá, e vocês conseguem, tá? Tranquilo, pessoal? Deu para entender aí o exercício? Oi. Beleza, né? Mas pode utilizar aquela maneira normal, né? Tanto faz, pode, né? agora vai ter que, se for a maneira... Se for utilizar a maneira normal, você vai ter que compactar o arquivo e enviar para mim. Tá? Uhum. Eu sei. Entendeu, Joelma? Entendeu, Kelly? Entendeu, Arthur? Entendi. Tranquilo, então. Entendi. Pessoal, estão liberados, tá? Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até semana que vem com fé em Deus. Tá? Até. Até, tchau. Tchau. Tchau.